Não cometa este erro ao viajar de avião. No vídeo de hoje eu vou te falar de algumas situações em que você já pode ter passado ou vai passar em algum momento que estiver fazendo alguma viagem e como você vai se precaver. Eu estou te falando de situações como voo cancelado, voo atrasado, overbooking, perda de conexão e até bagagem extraviada. Se você já passou por essas situações e não foi indenizado, então no vídeo de hoje eu vou te esclarecer como que você deve agir caso isso ocorra. Quais são os seus direitos como passageiro. E se você não me conhece e está chegando aqui pela primeira vez, o meu nome é Bruno, aqui no canal eu dou dicas de planejamento de viagem, então vem comigo entender quais são os seus direitos de passageiros e o que você tem que fazer na hora de passar por alguma situação como essa. O primeiro ponto que você tem que entender é que enquanto passageiro você tem alguns direitos e esses direitos estão na resolução número 400 da ANAC. Bom, o primeiro ponto que você tem que saber é no momento da compra da sua passagem, né? O que você pode e não pode fazer no momento da sua compra. Você tem direito ao arrependimento em até 24 horas do momento da compra da sua passagem. Então você foi lá no site da companhia, fez a compra online e recebeu seu bilhete e a confirmação. No dia seguinte você foi lá, né, dentro desse prazo de 24 horas e identificou que talvez fez uma compra errada, né? A origem, o destino ficou errado, a data ficou errada, ou simplesmente você desistiu de fazer aquela viagem. Você tem esse direito de se arrepender, ligar na companhia, né? Entrar em contato com a companhia através dos canais que ela disponibiliza e solicitar o reembolso integral dessa passagem sem nenhum prejuízo. Após as 24 horas, você pode ter algum custo de remarcação. E esses custos vão estar nas regras e na política da própria companhia aérea. Eu vou colocar aqui na tela um exemplo da Latam, por exemplo, em que a gente tem vários tipos de tarifa e cada uma dessas tarifas vão te dar algum direito. Cada companhia aérea vai ter esse regulamento específico, o valor que ela vai cobrar da taxa de remarcação, o valor que ela vai cobrar da taxa de cancelamento. Cada companhia pode ter uma prática diferente. Aqui eu vou colocar só um exemplo para que no momento que você estiver fazendo a sua próxima compra de passagem aérea, você fique atento a isso. Estou aqui na tela então para mostrar essa diferença de tarifa aqui no caso da Latam. Cada companhia vai ter a sua própria forma, né, de classificar sua tarifa. Repare que na Latam, eu fiz a pesquisa desse voo de São Paulo para o Rio de Janeiro e ele está custando R$ 196,55. A gente tem lá na Latam a tarifa Light, a Standard e a Full, e ainda tem uma mudança de cabine que é a Premium Economy, que te dá um pouco mais de conforto, espaço maior, mala despachada, que o preço que vai te oferecer alguns benefícios com relação à tarifa também. Repare aqui, ó, nessa informação, remarcação com taxa mais a diferença de preço, ou seja, a tarifa Light, que é a mais barata da Latam, você vai pagar para remarcar a sua passagem, caso você necessite mudar de data, mais a diferença do preço. A mesma coisa para Standard e para Full. No caso da Premium Economy, você tem a remarcação sem taxa, você só paga a diferença de preço. É isso daqui que vai mudar caso você precise mudar, cancelar seu voo depois das 24 horas do arrependimento. Se você clicar aqui embaixo em mais detalhes, vai ter essa informação. Aqui fala que você não vai ter reembolso, reembolso de 0% antes da partida do primeiro voo. Ou seja, você não consegue cancelar, alterar esse voo e receber ele de volta. E caso você precise remarcar ele, você vai pagar uma taxa de R$ 165,90, mais a diferença de preço. Todas as tarifas vão ter esses detalhes aqui para você ler a diferença delas. E na última, na Premium Economy, se você for lá embaixo, já muda, tá vendo? Ó, você vai receber 100% de reembolso caso você precise, né, cancelar seu voo, por exemplo. E no caso de remarcações, você não vai pagar taxa e vai pagar apenas a diferença de preço. Essa diferença de preço é o quê? Vamos supor, a passagem aqui está R$ 196, né? E você precisa mudar a data do seu voo para uma semana, um mês depois, e ao invés dos R$ 196, ele está R$ 300. Aí você vai pagar a diferença. 300 menos 196, você vai pagar R$ 104 da diferença tarifária. Não vai pagar as taxas. Nas tarifas mais baratinhas aqui, você paga a taxa. E por que tem diferenças tarifárias, gente? Porque eles cobram para você pegar uma classe tarifária melhor e te dar alguns benefícios. Então aqui, da Light para Standard, você vai pagar R$ 95 a mais, só que você já tem direito a uma bagagem despachada de 23 quilos, coisa que você não tem na tarifa Light. Aí cada uma dessas tarifas aqui vão ter algum benefício a mais, e aí você vai pagando um pouquinho mais caro para ela. E uma das vantagens é justamente essa questão do reembolso e do cancelamento.
Então agora você já sabe aí as regras das companhias, né, que você tem que se atentar. Caso você ainda solicite o reembolso da sua passagem, você pode fazer e esse reembolso é feito no meio de pagamento que você fez a compra. Então se você pagou com cartão de crédito, você vai ser reembolsado também com cartão de crédito. Lembre de sempre comprovar ter os comprovantes, né, da sua compra, porque caso tenha algum problema ali, a companhia não queira te atender nesse reembolso, você tem ali o comprovante da compra, o dia que você comprou, o horário, vem tudo por e-mail na confirmação após o pagamento. Agora, e nos casos em que você já comprou sua passagem, chegou o dia da viagem e ali começou o atraso, né? Quais são os seus direitos? Pela resolução número 400 da ANAC, quando você tem 1 hora de atraso, você já tem direito à comunicação. A companhia tem que te fornecer algum meio para você comunicar com alguém que você queira, familiar, amigos, seja por telefone, disponibilizar alguma internet, um computador para entrar em contato com alguém. Depois de 2 horas de atraso, ela já tem que te oferecer alimentação. E aí a companhia normalmente dá um voucher em que você possa se alimentar dentro do aeroporto. Então não adianta dar um voucher ali de 5, 10 reais que não serão suficientes para fazer uma refeição no aeroporto. Esse voucher tem que ser de um valor suficiente para que você se alimente. A partir de 4 horas de atraso, você tem direito a hotel e transporte no aeroporto, né? Caso você more na cidade em que ocorreu o atraso ou o cancelamento do voo, você vai ter direito ao transporte até a sua residência para esperar o voo até ser realocado. Ou se não, caso você não viva, né, não more na cidade que você está viajando, você tem direito ao transporte e o hotel que você vai esperar essa solução ser feita. E aí, além desses direitos que você tem ali pela resolução da ANAC, você ainda, no caso de atraso, cancelamento de voo, perda de conexão, overbooking por mais de 4 horas, você também vai ter direito à indenização. Salvo nos casos em que seja uma força maior que não depende da companhia aérea, como por exemplo, alguma situação climática que impediu um cancelamento geral de voos, que foi o caso que tivemos recentemente no Rio Grande do Sul. Ali foi algo muito extraordinário, então não cabe à companhia uma indenização nesse caso. Caso também tenha uma guerra, por exemplo, inesperada, uma greve geral na cidade em que você está voando, aí nesses casos a companhia está isenta de indenização. E aí eu já vou te falar como que você faz para conseguir entrar com uma ação pedindo indenização para a companhia aérea. E os casos que isso pode acontecer no primeiro, que eu já falei sobre atraso, você precisa, para comprovar que seu voo foi atrasado, a foto do bilhete do cartão de embarque, né, do seu voo, e também o comprovante de check-in, que pode ser o e-mail ali quando você faz o check-in online, você recebe por e-mail a confirmação. Já nos casos de cancelamento de voo, overbooking, para quem não sabe, overbooking é quando a companhia aérea vende mais bilhetes, né, do que ela tem de assentos na aeronave. E aí vai embarcar uma certa quantidade de pessoas que vai lotar a aeronave e alguns vão ficar de fora. Então aí é o excesso de reservas, né? Quem ficar de fora vai ter direito à indenização. E no caso de conexão perdida, é quando você tem um voo com conexão e aí, caso, né, você chegue no seu destino final com mais de 4 horas do que o original, porque uma conexão foi atrasada, você vai também ter direito à indenização. Então, por exemplo, você comprou um voo, que foi o caso do meu pai, inclusive, que eu vou dar o exemplo aqui. Ele estava em João Pessoa, ele ia para Ribeirão Preto, ele tinha uma conexão no aeroporto de Viracopos, em Campinas. O voo daqui de João Pessoa atrasou, e aí, quando ele chegou em Campinas, ele perdeu a conexão para Ribeirão Preto e ele só foi realocado no dia seguinte, no próximo voo, porque naquele dia não tinha mais voos. Ou seja, passou das 4 horas que ele chegaria no seu destino final. Nesse caso, coube indenização, ele entrou com ação, no caso foi com a companhia Gol, e ele recebeu, num acordo, 3 vouchers para ele poder fazer voos dentro do Brasil em qualquer data durante 12 meses. Não, então foi o acordo que foi feito. E aí o que você precisa de documentos para provar esses casos de cancelamento de voo, overbooking e perda de conexão? Você precisa de um comprovante de que o voo foi cancelado menos de 72 horas da hora do embarque. Você vai precisar também da foto do bilhete ou do seu cartão de embarque do voo cancelado e também a foto do bilhete ou do cartão de embarque do voo em que você foi realocado. E outro caso comum de acontecer é no caso da bagagem extraviada. O que significa isso? Você embarcou, despachou a sua mala, você chegou no seu destino, mas a sua mala não chegou com você. Ou seja, ela foi extraviada. Nesse caso, o que você tem que fazer? Você tem que fazer o registro de irregularidade de bagagens. É um documento que chama RIB, R-I-B.
Quando você chega no seu destino e isso acontece, você tem que procurar de imediato a companhia aérea para que eles forneçam esse documento. É um formulário ali que eles vão te dar, você vai preencher para registrar isso. Nesse caso, para a indenização, você vai ter que comprovar que a sua mala demorou mais de 2 dias para chegar da data original em que você chegou. E em todos esses casos, quando acontecem, você ainda pode ter que arcar com gastos extras, como por exemplo, transporte, hotel, alimentação, por todo o dano causado, ou até mesmo perda de um compromisso. No caso de gastos extras, é bom para você juntar ao processo os comprovantes, que podem ser uma fatura do seu cartão de crédito mostrando os gastos naquela data, com Uber, táxi, o restaurante que você foi se alimentar, ou até mesmo o hotel que você teve que fazer a reserva porque a companhia aérea não fez essa reserva para você. E ainda tem os casos de perda de compromisso. Quem, por exemplo, está viajando a trabalho, ali você pode colocar como comprovante um e-mail de uma reunião que você tinha, uma conversa no WhatsApp, ou até mesmo caso você tenha ido para um evento festivo, um casamento, um velório, né? Tudo isso, né? Você está viajando por algum motivo. E se você perdeu aquilo ali, também fortalece a sua ação para uma indenização. Lembrando que a assistência da companhia, que a gente colocou lá na resolução da ANAC de número 400, não exime a companhia aérea de uma indenização. Ou seja, caso você tenha tido ali um atraso de mais de 4 horas, a companhia forneceu sua alimentação, ela forneceu o seu transporte, forneceu o seu hotel, isso não exime que ela faça uma indenização para você, porque ainda você pode ter perdido o seu compromisso, né? Se você está viajando de férias, aquelas férias foi comprometida. Eu mesmo recentemente fui para Bariloche, eu estava com alguns amigos, e aí a gente tinha um voo de Bariloche para Buenos Aires. A gente estava viajando em companhias aéreas diferentes. Meus amigos foram com a Aerolinas, que foi a companhia que fez essa viagem, e eu fui com a Flybond. Eu perdi, meu voo foi cancelado, eu fiquei sabendo ali só um dia antes, né, algumas horas antes, na hora que eu recebi o comunicado por e-mail, e fui realocado só um dia depois, mais de 24 horas depois. Ou seja, eu perdi um compromisso porque eu estava viajando a trabalho, como vocês sabem, eu sou criador de conteúdo de viagem, eu estava lá em Buenos Aires, eu ia para Buenos Aires fazer conteúdos para a viagem, eu tinha uma reunião com uma empresa de eventos no qual a gente fecharia um contrato lá para a promoção dessa empresa. Ou seja, o meu conteúdo foi prejudicado, o meu compromisso não aconteceu e eu perdi um contrato. Tudo isso entrou no processo que eu fiz contra essa companhia aérea. Então, tudo que aconteceu você tem que colocar na sua ação. Tá, Bruno, eu já entendi quais são os meus direitos, mas como que eu faço para entrar com uma indenização dessa? Bom, gente, a empresa que eu utilizo para fazer as minhas ações é a Resolvi. Ela é uma empresa que ajuda consumidores brasileiros que tiveram problemas com seus voos a exigirem uma indenização de forma online, segura e sem nenhuma burocracia. Eles possuem mais de 7 anos de mercado, já tem mais de 15 mil clientes, né, que foram atendidos, 90% das ações foram de sucesso para Resolvi para os seus clientes, e num total de mais de 80 milhões de reais em valores indenizados. E é muito simples, porque a plataforma da Resolvi é toda online. Você responde um formulário e em 3 minutos você já sabe se o seu caso é elegível ou não. Eu vou mostrar aqui na tela no meu celular quais são essas perguntas. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para que você também possa entrar com o seu caso e solicitar a sua indenização. Ó, tô aqui com o meu celular então pra gente ver um caso se é elegível ou não. Vamos fazer um teste em apenas 3 minutos respondendo as perguntas aqui. Você já sabe se seu caso é elegível ou não. Lembrando que o link para você fazer esse teste está na descrição do vídeo. Clicar aqui em começar grátis. Ele vai perguntar se eu tive um problema com voo e bagagem ou se meu nome foi negativado indevidamente. Eles também fazem ações de negativação, tá, indevida, então caso você tenha, já pode utilizar eles também. Mas vamos falar aqui sobre um problema de voo. Pergunta qual dessa situação que aconteceu, problema com voo ou bagagem, qual foi o problema, vamos colocar aqui que meu voo foi cancelado, em menos de 72 horas, eu fiquei sabendo, quanto tempo de atraso, né? Mais de 8 horas, qual foi o motivo, problema climático, técnico operacional, outros, vou colocar aqui outros, e quando que aconteceu, se foi menos de 5 anos ou mais de 5 anos, aqui foi menos de 5 anos, e qual a companhia aérea. Aqui eles colocam as companhias que eles trabalham mais e tem também para você pesquisar uma companhia aqui. Então vamos colocar aqui a Gol, por exemplo, clique em próximo e pronto. Mais de 90% de sucesso na justiça brasileira. Parabéns, você pode ganhar uma indenização. Aí o que eu vou fazer?
clico aqui em buscar os meus direitos para começar o processo. E aí vai ter algumas pesquisas aqui, mais algumas perguntas e você vai anexar os documentos e vai entrar com o seu caso. Lembrando que você pode acompanhar todo o seu caso na plataforma digital da Resolvi, ver o acompanhamento processual, é muito legal e aí você fica elegível aí a ganhar uma indenização. Muito prático e fácil. Então vocês viram, né, que é muito simples entrar com um caso ali para ver se é elegível ou não na Resolvi pelo site. Se for elegível, você vai dar início ao seu processo, você vai anexar ali os documentos que eu acabei de falar ao longo desse vídeo, né, se for a bagagem extraviada, o formulário, o RIB, se for atraso, cancelamento, perda de conexão, overbooking, você vai colocar ali os cartões de embarque, esses comprovantes que vão mostrar essa situação. Inclusive, caso você já tenha passado por alguma situação dessa nos últimos 3 anos, você ainda consegue entrar com uma ação e pedir a sua indenização. E já sabe que nas ações futuras você vai contar aí com a Resolvi para solucionar seu caso. E o melhor, gente, não custa nada para você entrar com uma ação, solicitando a sua indenização. A Resolvi assume esse risco com você. Ele vai fazer seu processo sem custo de entrada nenhum. E caso você tenha sucesso e ganhe a ação, você vai pagar 35% do valor da indenização de honorários para o advogado que fez ali a sua ação. Então é muito bom, né? Porque você não tem risco nenhum. Se ganhar, você paga um honorário ali, um percentual. Se perder, você não paga nada. Lembrando que para entrar com a sua ação na Resolvi, eu deixei o link na descrição do vídeo. Dá uma olhadinha lá, que eu tenho certeza que você já passou ou conhece alguém que já passou por alguma situação dessa. Aí você vai lá e encaminha esse vídeo para essa pessoa. Caso você já tenha passado por alguma situação assim, comenta aqui embaixo como que foi o seu caso. Gente, eu tô colecionando ações, porque olha, esse último ano, o que aconteceu de situações similares comigo, eu tive caso de overbooking, voo cancelado, os meus pais tiveram perda de conexão, mas enfim, ainda bem que a gente tem a Resolvi para nos ajudar nesses casos. E se você gostou das informações do vídeo de hoje, eu te peço para deixar seu like, te convido a se inscrever aqui no canal, onde você vai encontrar um monte de vídeos que vão te ajudar no planejamento da sua viagem, vídeos de aeroportos, desgastos, dicas nos destinos, no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, enfim, o conteúdo completo. Confira as playlists aqui em cima no card, ou se não, digite lá na busca o nome do seu destino e vai com o Bruno na frente, que vai aparecer com certeza esse vídeo para você. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.